30 maneiras para você controlar uma crise de ansiedade. Bem-vindo ao nosso Papo Reto com a Saúde Mental. Eu sou a Dani Gaiotto, futura psicóloga, e aqui eu trago assuntos sobre saúde mental. E se você ainda não é seguidora do canal, já segue aqui para você receber todos os conteúdos que eu posto aqui e não esqueça de ativar as notificações, ok? E curta esse vídeo, gente, e já compartilha com uma amiga que esse assunto hoje tá muito importante. É como um guia para você aprender a lidar com uma crise de ansiedade. A referência, eu usei aqui um guia prático disponibilizado pela Prefeitura do Piauí e vai estar lá na descrição desse vídeo para você, se você quiser entrar lá, ler ele, mas ele completo, tá? Eu fiz um resumão e trouxe aqui apenas as formas de você lidar com a ansiedade e quero bater esse papo com você, que você me conte aqui também nos comentários o que você faz para lidar com a crise de ansiedade quando você tem e por que é importante a gente falar sobre isso, porque se você vive ansiosa, vive estressada, tem medo de tomar decisões, tem dificuldade para se relacionar, se sente triste, vive triste, angustiada, sente medo da vida, se sente, parece que você não tá vivendo a vida que você gostaria, esse conteúdo é para você. Então, é importante você ficar até o final e ver tudo que eu vou falar nesse vídeo. E no final tem uma surpresa para você, ok? E por que é importante sempre a gente falar sobre isso? Eu estou trazendo vários vídeos relacionados à ansiedade, porque a ansiedade é o principal transtorno que tem causado doenças mentais. E é a doença do século. Hoje as pessoas vivem estressadas, vivem ansiosas, então é importante a gente falar sobre isso. Porque quando você aprende a lidar com isso, você provavelmente vai aprender a lidar com a tua saúde mental. E antes de mais nada, a gente precisa entender. Então, se você está chegando aqui agora no canal e não sabe o que é de fato a ansiedade é um mecanismo natural do nosso corpo. Ele é aquele mecanismo que te ajuda a prever alguma situação que vai acontecer. Então, por exemplo, você tem que fazer uma prova, você tem que participar de uma seleção, você tem que, sei lá, vai conhecer uma pessoa nova, vai fazer uma viagem. Isso te gera uma ansiedade, porque o teu corpo está te avisando que você tem que se preparar para algo que vai vir. E aí você vai lá, se prepara e faz o que você tem que fazer. Isso é uma ansiedade normal. Só que existe a ansiedade patológica, que é quando você trava e não consegue fazer. Isso causa doença mental. E quando você fica muito tempo num nível ansioso, porque perceba, quando você tá com ansiedade, quais são os sintomas? Batimentos acelerados, sudorese, você fica respiração ofegante, tensão muscular, podem soltar o teu intestino, fica com adrenalina, aquela adrenalina, né, de fazer, de acontecer. Isso tudo são substâncias que são tóxicas, né, para o seu organismo. Se você ficar muito tempo nesse nível, você vai acabar adoecendo. As suas células vão acabar adoecendo. E é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, e tem também sintomas emocionais, que é preocupação, medo, irritação. Você fica falta de concentração, não consegue se concentrar em nada, fica irritada. Então, se alguém quer falar com você, você está sempre irritada. Isso prejudica também a sua vida social. E a gente tem que falar, por quê? Como eu acabei de citar, existe a ansiedade normal, funcional, e existe a tóxica. E quais são as consequências disso? Eu também acabei de dizer, você vai o quê? Adoecer o teu corpo, você acaba o quê? Transformando essa ansiedade numa depressão. Vou ter vídeos aqui no canal falando sobre isso também. A depressão, ela é uma doença sim, e ela pode causar a morte, ela pode causar doenças crônicas. Né? Então, assim, a gente precisa cuidar. Quando você cuida lá no início, quando você tá percebendo que você tá mais ansiosa do que o normal, que essa ansiedade não está deixando você fazer aquilo que você precisa fazer, você precisa dar uma atenção, tá ok? Então, vamos lá. Como que você vai... As 30 maneiras, né? Eu vou começar, eu anotei aqui, gente, porque são bastante, e eu vou falando um pouquinho sobre cada uma. Porque perceba, é claro que você não vai fazer as 30, tá bom? Mas, de todas elas... Talvez alguma que você possa fazer, alguma que seja mais fácil para você, alguma que você vai fazer e realmente vai te ajudar. Então, por isso que é importante você saber de todas elas. E de todas eu vou dar uma explicaçãozinha, o que significa, como que faz, tá ok? Então, é muito importante você ficar até o final desse vídeo. E já curte aqui, não vai esquecer de curtir, de compartilhar esse vídeo com alguém, de fazer algum comentário. Por quê? Quanto mais você interage aqui com a gente, mais o YouTube mostra esse vídeo para outras pessoas. E uma das principais maneiras da gente
Cuidar da nossa saúde é levando a informação, é você entendendo que você precisa falar sobre a tua saúde mental. Você precisa reconhecer quais são os sintomas que causam adoecimento mental. Então, quando a gente leva a informação, quando a gente fala sobre isso, a gente está o quê? Compartilhando, a gente está fazendo a nossa parte, né? E nós, enquanto ser humano, a gente está aqui para isso. Cada um faz um pouquinho, então não é mudar o mundo, a gente muda o quê? A gente mesmo. E o que a gente faz para mudar o mundo? A gente dá o primeiro passo é o quê? Fazendo aquilo que a gente pode. E nesse momento, o que você pode? Compartilha, é só clicar aqui nessa flechinha e manda para alguma amiga, compartilha lá nas suas redes sociais, enfim. Faça alguma ação ali que você vai ajudar, não a mim só, mas ajudar todas as pessoas que estão adoecendo, e a gente sabe que, segundo a OMS, os números são alarmantes e preocupantes, e a gente precisa tomar consciência disso, tá ok? Então vamos lá. Primeiramente, gente, quando a gente tá com crise de ansiedade, a gente precisa encarar a situação de frente, reconhecer aquilo. Então, assim, tem aquele ditado até que fala, né, que Deus não dá um fardo maior que você não possa carregar. Então você tem que entender que quando você encara aquela situação, então, por exemplo, tá diante de uma coisa que você precisa fazer, a tendência da gente é recuar, ai, não quero, não vou fazer. Vai dar aquele alívio. Só que quando você vai passar por outra situação similar àquela, você vai vir, os sintomas vão vir muito pior. Então a ansiedade, ela vai chegar no seu ápice e você vai perceber que você suporta aquilo. Porque o ser humano, ele foi feito para suportar. São mecanismos normais. O que acontece é que às vezes a pessoa foge, ela foge daquilo e aquilo vai se tornando o quê? Uma bola de neve. Então você precisa, primeira coisa, encare o problema de frente. Segundo, inicie pequenas ações. Então, por exemplo, quando você está ansiosa por alguma coisa, porque perceba, a ansiedade ela é por algum motivo. Você não fica ansioso sem nada. Ah, não, eu tô ansiosa, mas nossa, não tem nada. Se eu perguntar pra você agora, tá capaz de você falar, não, mas não aconteceu nada. Não, aconteceu sim. Pode ser que não aconteceu agora. Pode ser que aconteceu lá atrás, mas comece a pensar. Esse é o primeiro exercício, reflexão. Vamos refletir. O que aconteceu que tá me deixando ansiosa? É o meu trabalho? Eu não tô fazendo o que eu gosto? Eu não tô tendo capacidade suficiente para fazer o que estão me mandando fazer e isso tá me gerando uma ansiedade? É o meu relacionamento? O meu marido não é a pessoa que eu queria? O meu filho tá tendo comportamentos que eu não tô satisfeita? E aí, vamos encarar. Inicie com pequenas ações. O que você pode fazer em relação ao trabalho? O que você pode fazer? Será que é mudar de profissão? Será que é aprender novas habilidades? Será que é se aperfeiçoar? Relacionamento. Por que não tá legal? Por que agora você resolveu pensar que o seu marido não é pra você? Por quê? O que você pode fazer pra isso? Em relação ao filho, enfim, você vai fazendo uma lista do que você pode ter de ações, pequenas ações, pra te dar aquele alívio. É como se você encontrasse uma pequena solução ali pro teu problema. E se prepare para aquilo. Então perceba assim, se você tem que lidar com uma situação desafiadora, você vai ter que se preparar. Você vai ter que gastar um tempo. E isso faz parte. Né? Nós não estamos aqui para ficar sentado o dia inteiro. É claro que o nosso cérebro, perceba, o nosso cérebro é mínimo esforço. Ele é o cara do mínimo esforço. Então ele quer que você não gaste energia. Porque para ele mesmo funcionar, ele já precisa de muita energia. Então ele quer que você não gaste energia nenhuma. Então ele vai fazer com que você fique sentada, que você não faça nada. Só que nós temos um corpo físico para comandar aqui. E se você ficar, nós temos uma vida material para comandar. Então, se você ficar sentado o dia inteiro porque o belezinha lá não quer fazer nada, você vai adoecer fisicamente, porque o teu corpo ele precisa desse movimento, e você vai empobrecer, porque você não vai ter bens materiais, você não vai ter coisas materiais para lidar, para fazer, para ter, entende? Inclusive, baseado nas últimas pesquisas que eu fiz, um dos grandes dilemas, um dos grandes problemas das angústias e os problemas emocionais e mentais das pessoas é a questão financeira. Por quê? A gente sabe que o Brasil é um país com muitas diferenças sociais, né? Então a gente sabe que quando você tem uma deficiência financeira, um problema financeiro em casa, você vai o quê? Viver mais ansioso, mais preocupado, vai ter uma tendência maior aí pros vícios, e aí isso vai trazer outros problemas, percebe? Então a gente tem que se forçar, a gente tem que aprender a pensar. Na verdade, a diferença do ser humano para outros animais é que a gente pensa. A gente pode tomar decisão, a gente pode fazer coisas diferentes. A gente tem que ter esse enfrentamento com a vida. Primeiramente com a gente e depois com a vida. Isso faz parte.
E tenha paciência com você. Entenda que tudo é um processo. A ansiedade é aquela coisa da gente querer as coisas para amanhã, para ontem. Ai, tô sempre ansiosa, querendo, ai, não sei o quê. Calma, tenha paciência, um dia de cada vez. Você tem uma vida inteira pela frente. Se você morrer amanhã, adiantou ficar ansiosa? E se você viver até 80 anos, adiantou ficar ansiosa hoje? Então perceba, tenha paciência com você. Tenha paciência com o processo. Eu me lembro que eu fiz transição de carreira há mais ou menos 1 ano e meio, e a gente tem aquela sensação, né? É muito bom tomar a decisão, mudei de carreira, agora eu tô muito feliz. Só que a vida não acontece no outro dia. Você precisa de um momento de preparo. E para isso tem que ter paciência. E diariamente eu trabalho isso em mim. Paciência comigo, paciência com o processo. Então você precisa ter paciência com você. Mudar crenças limitantes. E o que é isso, Dani? Isso às vezes, gente, é muito comum. É muito comum. Às vezes você tá num ambiente onde as pessoas ficam... Ai, mas é tudo muito difícil. Ai, nossa, tem que trabalhar um monte. Ai, trabalha assim mesmo. Ai, não sei o quê. Fica falando coisas negativas. Crenças que te limitam. Ah, mas... Por exemplo, você chega lá na tua família, por exemplo, num almoço de domingo e fala, ai, gente, nossa, eu tô aqui com uma vontade de empreender. Porque você percebeu que você já cansou de trabalhar ali na CLT e quer empreender. Aí você chega lá no domingo, né, almoço de domingo, toda feliz, animada e conta isso. Aí o primeiro levanta e fala, ih, mas o Brasil, ó, passando por uma crise. Nossa, vender roupa então, tá cheio de loja de roupa. Aquilo te diminui, aquilo te limita. Isso são crenças limitantes. Então você tem que mudar essas crenças. Nesse caso é o quê? Não conta pra ninguém. E quando vir um pensamento limitante ali, você substitui ele. Fala, não, vai dar certo sim, eu vou procurar fazer dar certo. Eu vou pesquisar, eu vou estudar, eu vou investigar o que é a melhor forma, onde é o lugar melhor, de que forma melhor eu tenho que fazer aquilo, percebe? Você tem que buscar soluções para aquele não aceitar aquela crença limitante. E perguntas encorajadoras, isso é muito, muito importante você fazer. O que eu posso fazer para melhorar isso? O que eu não estou fazendo que eu poderia fazer? Sabe, faça pergunta encorajadora para você, buscando respostas para aquele problema. É muito importante, hoje em dia a gente está tão acostumado a viver no automático, né? A viver com o que as pessoas falam pra gente viver. Então as pessoas estão aqui no feed, né? Vendo Instagram, Facebook, sei lá, e elas meio que não pensam, vai meio que no embalo das coisas. E a gente tem que entender, gente, que tudo depende da gente. Você tem que ser responsável por tua saúde mental, selecionando aquilo que você vai pôr pra dentro. Será que isso que eu estou consumindo está sendo útil para minha vida? Isso é uma pergunta encorajadora. O que eu posso fazer agora que vai ajudar naquilo que eu quero fazer para me sentir melhor? E evitar fugir de pensamentos ou situações que geram ansiedade. Então, por exemplo, você está sempre evitando coisa que te gere ansiedade. Pare de evitar isso. Porque quanto mais você evita, mais isso vai seguir você. Porque, gente, pensamento é assim, ó, o nosso cérebro é muito engraçado. Eu vou falar para você agora, ó. Não pense num carro. Vai materializar um carro na sua cabeça, você vai pensar nele. Entende? Então, quanto mais você evita, mais aquilo acontece. Então, não evite. Tente lidar com a situação. Então, se uma situação está te estressando, por exemplo, é muito comum, às vezes, a gente se estressar com família. Então, por exemplo, você vai visitar a família, ai, sempre tem alguma coisa que gera ali um transtorno. Se prepare antes. Fale com você assim, olha, eu vou evitar falar coisas que chateiem. Ai, se ficar com aquela pessoa ali conversando vai me chatear, então eu vou evitar. Sabe, procure maneiras de você evitar se aborrecer. Entenda as pessoas, que cada pessoa dá aquilo que tem. A pessoa não vai fazer além daquilo que ela tem. Se ela tem só mesquinharia para te oferecer, ela vai oferecer mesquinharia. E você, tendo essa informação, tendo esse conhecimento, é a pessoa que tem que ter essa compreensão. Isso é um fato. E a ansiedade, gente, ela tem um pico. Então, por exemplo, quando você está diante de uma situação, ela vai ter aquele pico máximo e depois ela vai voltar atrás. Então, não queira fugir dela. Não queira, encare o problema, vai lá, resolva ele. Não fique sempre protelando, porque isso vai aumentando, é como uma bola de neve, é como um copo. Você vai enchendo, e uma hora ele transborda. E o que significa transbordar? Vai adoecer. Quanta gente jovem você não vê aqui falecendo por infarto, por AVC? Percebe? Isso tudo é o copo que transbordou.
Então, os sintomas que você tá tendo é um aviso de que você precisa fazer algo, mas não fuja dele, encare ele. Porque quando você quer evitar, aquilo aumenta. Então, não queira evitar. Vai lá, converse com ele. Tô triste, por que eu tô triste? Ah, tô triste por isso, isso. Encare. Encare a tristeza. Tem um filme que é muito lindinho, sabe? Chama... Acho que você talvez já deve... Depois comenta aqui comigo se você já assistiu esse vídeo. Chama Divertidamente. Tem o 1 e o 2. O 1, ele fala sobre as emoções básicas. E o início do filme é muito interessante porque é a alegria que sempre quer dominar, a alegria que quer tomar frente de tudo, porque ela acha que a menina tem que ser alegre só. Só que depois, no final, no meio pro final, ela percebe que não, que é a tristeza que vai fazer com que a menina perceba as coisas. A tristeza vai fazer com que ela se achegue às pessoas. Muitas vezes você tá triste, é ali que a pessoa chega até você. Quando você tá muito alegre, se achando, tá sempre... todo mundo se afasta. Percebe? Veja isso. Agora, quando você tá mais triste, é quando a pessoa vem. É claro que você não pode usar a tristeza como um gatilho pra, né, ter as pessoas ao teu redor. Não. Mas a tristeza faz parte. Você passou por um momento que te deixou triste, curta a tristeza ali. Dê as mãos pra ela, curta ela e veja que é um período. As emoções, elas não ficam só numa... Você não fica sempre triste. Elas oscilam. Se acontecer um evento triste, você vai ficar triste. Aconteceu um evento feliz, você vai ficar feliz. Ah, eu fiquei com medo. Fiquei ansiosa. Percebe? As emoções, elas todas fazem parte. E você precisa encará-las. Rotinas diárias. Então é importante você ter uma rotina. Crie uma rotina, crie uma tabela de rotina. Hora para acordar, hora para tomar café, hora para almoçar, hora para o café da tarde, hora para leitura, hora para trabalhar, hora para ficar com a família, hora para assistir filme, hora para dormir. Crie uma rotina. O teu cérebro, ele precisa ter essa previsibilidade. Quando você tem essa previsão, essa previsibilidade do que vai ser, o teu organismo, ele fica menos ansioso. Isso pode parecer loucura, mas isso funciona. Porque o teu corpo, ele é uma máquina. E ele funciona certinho. E se você tem uma rotina ali de como fazer tudo, você não vai ficar ansioso, porque você já sabe o que vai acontecer. E tenha um sono reparador. E quando você cria essa rotina, automaticamente você vai conseguir ter um sono reparador. E a rotina, gente, você pode incluir, inclusive, um momento que você disponibiliza para ouvir algum aborrecimento de alguém, por exemplo, porque é muito comum, às vezes, você ter uma família que só fica ali reclamando, sabe? Fale não, aprenda a pôr limites. Não é aceitar tudo que a pessoa fala para você, não. Aprenda a dizer não. Aprenda a limitar. Olha, hoje eu tô aqui trabalhando, tô aqui fazendo isso, eu não tô... Posso, tal dia, a gente vai ali, eu converso com você? Isso faz parte da rotina. Da sua rotina. Isso é importante. E por que o sono reparador é muito importante? Porque o nosso cérebro, ele precisa ter sono reparador para ele funcionar bem. E é muito comum isso. As pessoas que estão muito ansiosas, depressivas, elas não conseguem dormir. É óbvio que você não vai conseguir ter um dia bom, um rendimento bom. Não vai conseguir lidar com as coisas do seu dia. E quando você não lida com as coisas daquele dia, vão se acumular com as coisas do próximo dia. Então é importante você entender os mecanismos de funcionabilidade do teu corpo, do teu organismo. E o sono, ele é importante. O autocuidado, esse autocuidado, eu não tô falando no autocuidado só no sentido de cuidar da sua aparência física, não. Mas o autocuidado também é relacionado aos 5 sentidos. E o que é isso, Dani? O que você está vendo? Muitas vezes a gente fica aqui nas redes sociais vendo só porcaria, coisa que não acrescenta. Notícias ruins, evite notícias ruins, coisas que vão te desanimar, coisas que vão te deixar chateada, evite. Comer, autocuidado, comida, o que você está comendo, isso que você está comendo, será que está sendo benéfico para você? Ou está trazendo prejuízos, está adoecendo as tuas células? O autocuidado é isso, cuidar do teu corpo físico, cuidar dos teus pensamentos, o que você está pensando? Será que isso está fazendo bem para você? Mude o foco. Esse autocuidado é por inteiro. É tanto físico quanto mental. Outra coisa que ajuda é alongamento, sabe? Inclusive os animais, né? É muito comum a gente ver um cachorrinho quando levanta, em qualquer momento ele tá lá se espreguiçando, porque o alongamento, ele é muito importante para nós. Ele oxigena. Você pode fazer ali um alongamento, ó, alonga. Nossa, ele acalma, ele relaxa. Então, alongamento. Então, você tá lá muito ansiosa, muito nervosa, muito preocupada. Tira uns 5 minutinhos ali, vai alongar. Alonga os braços, alonga as pernas. Faça um alongamento.
E se você puder fazer um pilates para alongar, uma yoga, é muito bom. É muito bom mesmo. Músicas relaxantes. Quando a gente fala do nosso cérebro ser emocional, ele tem uma facilidade e é um mecanismo que mais ele... a linguagem dele, na verdade, né? Então, quando a gente fala de cérebro, a linguagem do nosso cérebro é emocional. Então, a música, ela tem um poder grandioso de mexer com as nossas emoções. Então, ouça músicas relaxantes, músicas motivadoras, músicas que vão te elevar. Não música triste, porque perceba, quando a gente tá meio triste, a gente tem uma tendência a querer ouvir música triste. Mas não faça isso. Ouça música que te acalme, que te relaxe, que te deixe feliz. Principalmente quando você tá numa crise. Evitar usar eletrônicos antes de dormir. Então, aquela mania que você tem de antes de dormir, ficar vendo lá, dar uma rodada no feed, evite isso. Então, por exemplo, uma meia hora antes de você dormir, faça essa higiene. É uma higiene que você vai fazer mental. Se você precisar, sente num lugar relaxante e fique ali um pouco parada com a tua mente e vai afastando todos os pensamentos. Se você fizer isso deitada, é melhor ainda. Por quê? Quando você deita e comece a mandar tudo embora, a acalmar a tua mente, a hora que você vê, você já dormiu. Então, essa é uma das coisas que você precisa fazer, essa higiene mental antes de você dormir. Foco no presente. Isso é algo que a gente fala muito porque é muito importante, né? Então hoje, ou a gente está preocupada com o passado, né? Depressivo porque o passado a gente não pode mudar, porque às vezes aconteceu alguma coisa. Então até falam, né? A depressão é quando a gente vive muito preso no passado. Porque você pensa naquilo que você não fez, naquilo que não deu certo, ou naquilo que te machucou, né? Então você precisa deixar o passado lá, tira dele o que você pode, mas ele já passou, não tem muito o que fazer. Ou você aceita, ou você ressignifica. E a ansiedade é muito do futuro, aquela preocupação com amanhã. E a gente esquece do presente. E, gente, o presente é o que a gente está vivendo. Porque amanhã vai ser o presente de hoje. Então, a gente só vive o presente. A gente não vive no passado e não vive no futuro, porque o passado já foi e o futuro ainda não chegou. Então, foque no presente. E uma maneira de você fazer isso é criar um inventário, crie um papel onde você escreva tudo o que você está fazendo. Então, quando você está na crise, a gente precisa ter esse hábito diariamente, mesmo que você não esteja em crise de ansiedade. Mas se você está na crise de ansiedade, pega um papel e comece a escrever o que você está fazendo. Eu tô aqui sentada em casa, tô assistindo alguma coisa, enfim, escreva tudo o que você fez. É uma forma de você focar no presente, naquilo que você está fazendo. Isso é muito importante. Evite exageros. Isso é outra coisa que a gente precisa estar atento, porque muitas vezes o exagero que você está tendo na comida, na bebida, ou seja, qual outra coisa, redes sociais, é por falta de alguma coisa. Então, evite exagero. Sempre se pergunte, será que eu preciso mesmo disso? Porque perceba, você tá, sei lá, tá em crise e você quer ir lá e comprar um monte de roupa. E aí você vai ficar o quê? Ansiosa, preocupada para pagar essa conta, para pagar essa fatura de cartão. Então, há necessidade disso. Então, toda vez que você quer fazer alguma coisa, pergunte-se, será necessário mesmo? Será que eu preciso mesmo disso? Não tome uma decisão imediata. Recua um pouco, pense sobre aquilo e você vai perceber que na maioria das vezes você não precisa daquilo. E são tudo coisas que vai evitar você ficar ansiosa. E é claro, gente, eu tô falando aqui 30 maneiras, então é claro que não é todo mundo, mas eu conheço muita mulher que tem esse hábito de, em qualquer coisa que aconteça, ela vai lá no shopping e se atola o cartão em dívida, porque ela fica comprando um monte de coisa que depois ela nem usa, fica lá, joga fora, dá pros outros. Então, a gente tem que ter essa consciência. Crie horários de refeição, gente. E por que que isso é importante? Porque a gente vê também outro ponto muito importante hoje, que é preocupante, é o nível de obesidade. E a gente sabe que a obesidade, ela adoece o nosso corpo. E ela causa várias doenças. Tem muita gente morrendo ali de infarto, de derrame, né? Infarto principalmente, por conta dos exageros, por conta de uma má alimentação e acaba tendo colesterol, diabetes, pressão alta. Então, assim, gente, vamos cuidar daquilo que a gente come. Então, cria horário para refeição. É muito comum, às vezes, a pessoa falar, eu não tô com fome agora. Aí, quando você pergunta, que hora você vai almoçar? 3 horas da tarde. Hoje eu nem almocei. Tava tão na correria que eu não almocei. Não, isso tem que ser algo sagrado para você. O horário do café da manhã, o almoço, o jantar. Pelo menos essas 3 refeições você tem que ter horário.
Primeiro, isso ajuda você a funcionar o teu organismo melhor, porque quando você cria um horário, o nosso organismo é como uma máquina. Ele funciona certinho, um reloginho, porque ele sabe que naquele horário vai ter o alimento. Ele não reserva nada de medo de faltar, porque ele sabe que todo horário, naquele mesmo horário vai vir aquela refeição. E outra coisa, evita você comer exagero, por quê? Você criou o hábito, ó, eu vou comer de manhã, no café da manhã, no almoço, na janta, vou ter lá um lanche da tarde. Então, se você for em algum lugar, alguém vir oferecer alguma coisa pra você, você vai conseguir recuar e recusar, falar não. Ou você vai pegar, guardar pra comer no café da manhã ou comer na janta, enfim. Você não vai comer tudo que aparece. Crie horários. E, gente, isso é difícil no início, depois isso vira um hábito. E você acaba acostumando. E tudo isso está relacionado à tua saúde mental. Por quê? É muito comum você ver pessoas obesas que têm dificuldade de locomoção, acaba tendo doenças mórbidas por conta da obesidade. Isso tudo acaba adoecendo também o psíquico. A pessoa também fica deprimida, fica chateada, fica causando outros transtornos na vida dela por conta daquilo. Então a gente tem que cuidar também da nossa alimentação. Evite tomar decisões momentâneas. O que é isso? Alguém falou alguma coisa pra você ou pediu alguma coisa pra você? Evite na hora responder. Respira fundo, fala, eu posso responder tal hora? Ó, eu vou pensar um pouquinho e te falo depois. Isso evita você a falar coisas que você não gostaria, a falar não quando você iria falar sim. Entende? Então, assim, evita responder no ato. Isso ajuda muito na tua ansiedade. Crie uma lista de prioridade. Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente tá muito ansiosa, a gente quer fazer tudo. E a gente acaba não fazendo nada, isso gera mais ansiedade ainda. Então, crie uma lista. Seja uma lista mental ou uma lista física mesmo. Prioridade, quais são as prioridades? Porque o que vai acontecer? Mesmo que você não conseguiu fazer tudo, mas você fez alguma coisa. E você vai olhar para aquilo e vai se sentir grato por ter feito aquilo. Você precisa começar a trabalhar isso. E percebendo o que foi os gatilhos que te atrapalharam para você não conseguir fazer aquilo que você gostaria. Muitas vezes você percebe que você coloca muita coisa, então você tem que ter essa consciência, ó. Não adianta eu colocar 20 coisas para fazer no dia. Não, eu só vou conseguir dar conta de 10. Então vamos nos organizar para fazer 10. Então essa lista de prioridade, o que é mais importante, o que é menos importante, vai te ajudar a te manter menos ansiosa. A atividade física, ela libera serotonina, que é um hormônio que aumenta a sua sensação de bem-estar. E isso é muito importante para a nossa saúde mental. A atividade física, ela tem que ser algo que você introduza na tua rotina diária como algo que você tem que fazer para cuidar de você mesmo. O autocuidado é isso, é você fazer aquilo que vai cuidar tanto da tua mente quanto do teu corpo. Então não queira fugir. Procure alguma coisa que você goste, tem tantas coisas. Pode ser uma caminhada ali no quarteirão ou num parque que tem ali. Toda a cidade tem, porque hoje faz parte do que as políticas públicas oferecem para a população, essa questão de saúde. Quando fala em saúde, a gente fala em um estado, né, de bem-estar físico e emocional, e baseado no que estudaram e analisaram e viram, a atividade física é algo que realmente faz parte. Então, as políticas públicas, os nossos municípios, eles precisam ofertar lugares para que as pessoas possam fazer atividades físicas. Por isso que provavelmente na tua cidade tem ali uma pracinha com alguns aparelhos ao ar livre, eles fazem ali alguns lugares para você poder fazer caminhada. Isso é obrigação do Estado, dos municípios a oferecerem isso para a população. E aí vem a tua parte. Qual é a tua parte? A parte dos nossos governantes é o quê? É fazer. É pôr aquilo, disponibilizar aquilo para você. Disponibilizar de maneira gratuita, por exemplo, aula de musculação, atividade física lá, academia, natação, yoga, todos os tipos ali, tem vários, né? Esportes. Só que a tua parte é ir lá e fazer. Porque é muito comum. Você vai numa aula de yoga, por exemplo, tem 2, 3 pessoas. E cadê o restante? E vai falar pra mim que esse restante não tem problema de saúde mental? Claro que tem, só que ele não vai. Só que a pessoa não vai. Então você tem que ter consciência. A tua responsabilidade. Qual é a tua responsabilidade? Não adianta você querer ir lá na UBS depois e pedir um remédio porque você tá ansioso. Isso não vai resolver. Ele pode até te dar um remédio, mas não vai ajudar, não vai resolver o teu problema. E você vai acabar
adoecendo, porque os remédios eles causam outros problemas. Então, o que eu estou falando aqui são ações, pequenas ações que você vai ter no seu dia a dia, na tua rotina, que vão colaborar para que você tenha saúde mental, para que você tenha mais qualidade de vida. Mas isso depende de você. Eu estou aqui falando, mas é você que vai lá fazer. E eu estou trazendo aqui maneiras, como que você vai. Então, você precisa ter essa iniciativa. Então, pense no benefício disso para a tua vida e comece a fazer. Use essa energia para fazer. E a atividade, ela ajuda também a manter a capacidade neurológica, ou seja, o funcionamento do teu cérebro. Saúde mental é como você lida com as dinâmicas da tua vida. E se você não tiver aqui as suas capacidades neurológicas funcionando bem, você vai ter dificuldade para lidar. E a atividade física é comprovado cientificamente que ela melhora a capacidade neurológica. Então, é obrigatório, você precisa fazer. Escolha alguma coisa, nem que seja 3 vezes na semana, mas faça, é importante para o teu corpo, para a tua mente e para a tua vida. Técnicas de visualização. A técnica de visualização, ela ajuda, lembra quando eu falei lá na ansiedade antecipatória? É você visualizar. A ansiedade antecipatória, ela fala muito se você visualizar algo ruim, aquilo acontece na tua vida. Então, se você visualizar algo bom, ela também vai acontecer, percebe? Então, a técnica de visualização, ela é poderosa. O nosso cérebro ele tem um mecanismo aqui, sim, que ele aumenta as conexões neurais quando você começa a pensar sobre algo. Então, eu quero dar um exemplo, por exemplo. Acabei de dizer aqui para você fazer atividade física, mas você não quer, não gosta, não sente vontade. Começa a visualizar você lá fazendo atividade, você sentindo prazer, você conhecendo pessoas, se sentindo bem. Começa pensando sobre isso. Quando menos esperar, você vai estar lá fazendo alguma atividade física. Pode apostar que isso vai acontecer. Técnica de visualização, gente, ela é poderosa. Poderosíssima. Técnica de respiração. Eu já até falei aqui em outro vídeo. Respiração é o que mais ajuda numa crise de ansiedade. E a técnica é a seguinte. Você vai inspirar contando até 2 e expirar contando até 4. E de preferência, fique numa posição relaxada, numa posição... Relaxe os ombros. Procura relaxar os ombros e procure, quando você estiver fazendo essa técnica, trazer a tua mente para o momento presente, prestando atenção na respiração. Então, preste atenção, ó. E expire pela boca, devagar. É algo que você tem que fazer sempre. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida, outra na morte, não. Você tem que sempre praticar isso. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a viver ansiosa, preocupada, agitada, você tem que dar mais atenção às técnicas. Você tem que parar, né, durante o dia ali, reserve alguns momentos, 5 minutos é o suficiente. Reserve vários momentos do dia, 5 minutinhos ali e pratique a técnica da respiração. Isso vai te ajudando a tomar consciência. E à medida que você faz isso, você vai aprendendo a fazer isso automático. E aí você não precisa mais parar para fazer, você já vai fazer isso automaticamente. Então isso é muito importante e muito poderoso, ok? Aprender algo diferente e que seja prazeroso. Esses dias eu estava conversando com uma colega de yoga, que eu faço yoga, e ela disse que ela estava com depressão, fazendo tratamento, e que a depressão, ela sempre teve momentos de depressão, mas a depressão voltou quando ela parou de cuidar da irmã, que a irmã teve um acidente lá, ela começou a cuidar da irmã, ela ficou bem. Quando a irmã parou de precisar dela, né, não precisou mais dela, ela voltou a ter depressão de novo. Então, o que significa isso? Que você precisa fazer algo que te dê prazer. É claro, não vai esperar alguém se acidentar para você precisar cuidar. Não, gente. Vai procurar alguma coisa, sei lá, seja alguma coisa voluntário. Faça algo que te dê prazer, que te dê sentido. Porque perceba, nós precisamos ter um sentido. E às vezes, gente, o sentido não é só trabalhar para ganhar dinheiro, não. Às vezes o que você gosta é de bater papo com alguém na fila do mercado. Eu tenho uma amiga que adora passear em mercado, para ela aquilo faz sentido. Então, comece a investigar em você, o que você gosta. Procure algo que te dê prazer e faça aquilo. Porque você vai perceber que você vai se sentir mais feliz e a vida vai fazer mais sentido para você. Então, isso é muito importante. 26, tem um diário para você anotar tudo que desencadeou momentos estressores na tua vida. E por que é importante, Dani? Porque às vezes você nem sabe o que te estressa. Às vezes você pode realmente falar, Dani, eu não sei o que me estressa. Então pare,
Anote. Sei lá, aconteceu alguma coisa, vai lá, anota. Ai, meu marido me estressou. Ai, meu filho me estressou. Aí, depois que você tem essa relação, começa a analisar o porquê. Por que meu marido me estressou? Por que meu filho estressou? Por que no meu trabalho eu estressei? Será que eles são a causa ou eu tenho alguma coisa que eu preciso investigar em mim? Então, é importante você ter essa consciência do que realmente te estressou. Às vezes, é alguma coisa que você pode evitar. Às vezes, é alguma coisa que você tem que tomar decisão. Às vezes, é alguma coisa que você tem que aceitar. Não sei, a gente tem que trabalhar isso. Mas você só vai conseguir trabalhar isso, mesmo que seja em terapia. Mesmo que você esteja fazendo terapia, é muito comum você ouvir pessoas que fazem terapia e abandonam porque não conseguiu resolver, não conseguiu se sentir melhor. Porque, claro, você vai às vezes fazer uma terapia e você espera que a pessoa dê a resposta, dê a solução, e isso não vai acontecer. A pessoa lá na terapia, ela vai te ajudar, te auxiliar. Mas é você que tem que ter consciência. Porque é você que sabe o que se passa dentro de você. Para nós, psicólogos, é complicado porque o psicólogo, ele estuda o psíquico da pessoa, mas, gente, cada pessoa tem uma. E nós não temos resposta para todas. O que a gente tem, o quê? É ferramentas aqui que podem colaborar para te ajudar a você mesmo ter consciência daquilo que você está sentindo. E te dar um suporte quando você não sabe lidar. Essa é a função do profissional psicólogo. É te dar um suporte, te dar às vezes um direcionamento, te dar um amparo, um acolhimento, te ouvir. E você precisa falar. Então, o papel é o teu psicólogo nesse momento, é o teu terapeuta. Escreva ali o que são os gatilhos que te desencadearam. É importante você saber disso. E desabafar com alguém. Por que é importante? Porque muitas vezes a gente guarda tudo pra gente. Qual é a função da terapia? A função da terapia é você ter um espaço onde você se dedica para falar. Pode ser, sim, com terapia, pode ser com uma amiga confidente, ou pode ser pra parede, não sei. Você vai escolher alguém e vai falar. Fala com a plantinha. Tem gente que tá cuidando do jardim e tá conversando. Então você tem que falar dos seus problemas. É claro, escolha uma pessoa confiável. Escolha um profissional que você realmente se sinta ligado, né? Se sinta ali uma ligação. Porque não vai falar pra pessoas, às vezes, tagarela, pessoas que você não confia, uma coisa íntima sua. E pode ser um confidente, pode ser ir lá num confessionário, sei lá. Procure alguém que você confie e fale sobre o assunto. Isso é muito importante, vai aliviar esse estresse todo, essa ansiedade. Outra coisa que é importante, lembra quando a gente falou lá sobre a técnica da visualização? A técnica da visualização, ela é poderosa. Então, quando você está ali dentro de uma crise, visualize, deixa ela vir até o final e visualize até o máximo que aquilo pode ir. Porque você vai entender que o pior, né? Você vai ter esse conhecimento do que o que pior pode acontecer comigo. Eu me lembro que quando eu tava passando pelo pânico, o pânico ele te dá muito medo, né? Porque com o pânico veio agora a fobia, que era o quê? Eu tinha medo de andar na rua, porque eu tinha medo de ser assaltada. Eu tava com aquele medo. Eu comecei a tentar pôr cadeado no portão, porque o meu portão na época era de grade, tinha uns lugarzinhos de pôr cadeado. E todo dia eu ia na loja procurar, porque eu não sabia o tamanho, então eu ficava procurando. E eu queria pôr cadeado em tudo. Eu falava, meu Deus, eu tô com medo agora. Só que daí eu parei e pensei, falei, gente, que pode ser pior do que ter perdido a pessoa que eu amava? Nada vai ser pior. Então você tem esse diálogo com você. Então quando você visualiza e deixa a tua mente levar o que pior pode acontecer se eu perder o meu emprego. Ah, eu tô ansiosa, com medo de perder o emprego porque meu patrão falou que vai conversar comigo amanhã. Ai, meu Deus, eu tô tão nervosa. Lembre na ansiedade antecipatória que se você ficar pensando que ele pode te mandar embora, isso pode acontecer sim. Mas visualize o que pode acontecer de pior se você perder o emprego. O máximo que você vai ter que fazer é procurar outro. Perceba, você vai começar mostrando pra tua mente que, ó, não tem nada pior do que isso. Eu vou conseguir lidar sim, eu vou procurar outras formas. Quantos casos a gente vê que depois que a pessoa passa por um momento desse, de ser mandada embora, de separação, a pessoa consegue dar uma reviravolta na vida e aí começa a empreender ou arruma um emprego muito melhor. Quantos casos você... Comenta aqui comigo se você não conhece um caso a respeito disso. Então, encare isso de frente, tá ok? E outra coisa é visualizar a situação problema. Eu já falei isso em outro vídeo. E aí você visualiza uma situação alternativa. Então, por exemplo, eu tô com medo de ser mandado embora, porque o meu patrão falou que vai conversar comigo. Então, imagine ele falando com você, que você foi ótimo, que aquilo que você fez é o que ele estava esperando. Sei lá, imagine alguma coisa que é positivo, que vai acontecer, que vai dar certo, você sendo parabenizada, você sendo promovida. Faça isso, isso ajuda você a lidar com aquela ansiedade e evita problema.
Porque lembre sempre, a ansiedade antecipatória de você ficar visualizando algo ruim, aquilo acontece porque você acaba atraindo aquilo para a tua vida. E o último escreva uma situação, problema que você está vivenciando. Então, eu tô passando por um problema com meu filho. Escreva ali. Escreva tudo, seja prático, mas escreva tudo o que pode acontecer de ruim. Porque você vai entender, nem é tão ruim assim. A nossa mente, ela cria. Então, às vezes você tá achando que aquilo é muito ruim porque tá na tua mente, a sua mente criou aquilo, porque você tá dando ênfase naquilo. E quando você coloca no papel tudo que você pode achar que é ruim, eu tô ansiosa porque meu filho vai casar e vai sair de casa. Eu tô nervosa porque meu filho tem um transtorno, hoje é muito comum, né? Transtorno do aspecto autista, e a gente vê muita mãe sofrer porque não sabe lidar com a situação. Então, é claro, a gente tem que entender o que é isso, procurar ajuda para isso. Mas você tem que entender que isso não é o fim. Existem muitas maneiras de você lidar com a situação problema. Tem muitas maneiras. Então, o que você precisa é sair um pouco do seu mundo, do seu ambiente, do seu mundinho aqui e ampliar e ver que tem possibilidades. Então, você precisa entender. Então, escreva, pega uma situação problema que você está vivenciando, escreva tudo que de ruim que possa acontecer com aquilo e você vai ver que aquilo não é tão difícil e que você pode sim resolver aquela situação. Então aqui, gente, eu falei sobre 30 maneiras de você lidar com a ansiedade, com momentos ansiosos. É claro que não é tudo que você vai usar, mas de todas essas 30, provavelmente várias você vai poder começar a colocar em prática na tua vida para te ajudar a cuidar da tua saúde mental, ok? E se você ainda não é seguidora do nosso canal, já segue aqui o canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. Não esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, porque às vezes você assiste e não dá like. Dê um like, compartilha com alguém, deixa o seu comentário. Quanto mais ações você tem aqui no YouTube, mais ele mostra esse vídeo para outras pessoas e isso engaja outras pessoas, isso faz com que a nossa mensagem seja propagada para outras pessoas. Que o objetivo aqui do canal é isso. É falar sobre saúde mental, é trazer informações para que você aprenda a lidar. Saúde mental é algo que está preocupando não só o Brasil. Aliás, o Brasil ele é o primeiro em saúde mental. A gente precisa dar uma atenção. E a gente entende que, baseado nas pesquisas que eu fiz, que a saúde mental está relacionada, sim, a situações econômicas. E a gente sabe que o Brasil é um país que tem muita diferença ali social. Então, a gente precisa o quê? Buscar maneiras de como melhorar isso. Será que eu não preciso aprender a empreender mesmo? A tomar consciência das minhas ações? O que eu posso fazer de ações para que eu possa melhorar isso? Então, é um trabalho em conjunto. Então, quando a gente quer melhorar algo, a gente tem que trabalhar em conjunto. Não adianta a gente querer ficar ali sozinho no nosso mundinho, não. A gente não vai sair do lugar. Então, o primeiro passo é esse. É você ajudar, é você pensar o que você pode fazer. E o que você pode fazer agora é isso, é compartilhar esse vídeo com alguém, tá ok? E um grande abraço e até o próximo.